Gabi, vem cá, por favor. Vem cá, por favor. Já começou? Já. Agora tá aparecendo isso aqui, eu tô apertando e não vai. Crie uma sala convidando outras pessoas para o comitê que você. Não. Você tem que convidar o Rodrigo aqui. Ele já pediu hoje pra começar. Ele nem entrou ainda. Pra ele entrar. E aí, pessoal, boa noite. Estamos só esperando aí Pai Rodrigo entrar para a gente começar a nossa live falando um pouquinho sobre Jurema Sagrada, nossos rituais, algumas novidades que estão surgindo aí, Brasil afora, algumas coisas meio duvidosas, né? Mas enfim, quem sou eu ou qualquer outra pessoa para falar, mas aqui a gente vai debater um pouquinho sobre Jurema Sagrada, sobre a sua mestria, sobre as mestras, sobre o caboclo, sobre falar um pouco de como começou a Jurema Sagrada, todo o seu rito, todo o seu ritual, aonde foi que isso se espalhou, aonde foi que isso começou, aonde a nossa religião é mais forte, como não é, se a nossa religião tem falange, se não tem. E aí a gente vai só esperar o Pai Rodrigo entrar aí, que eu acho que ele tá. Isso. Pai Rodrigo, agora vira a tua câmera. Isso. Tá bom? Tá o áudio, tá bom? Tá ótimo. É isso aí. E Bora, aí, assim, bora. eu tava falando com o pessoal aqui, Pai Rodrigo, que a gente vai falar um pouquinho, bater um papo sobre Jurema Sagrada, né? Alguns Uhum. mitos, o que é mito, o que não é, o que faz parte do nosso culto, o que não faz parte, né? E por aí a gente vai falando, as pessoas vão fazendo perguntas, vai interagindo e a gente vai aqui tentando esclarecer o máximo possível dos questionamentos dos irmãos que fizerem esse questionamento. Lembrando que nem eu nem Pai Rodrigo somos detentor do extremo saber. Nós conhecemos aquilo que nossos mais velhos nos passaram, né? Atualmente, meu nome é Tiago, né? Sou conhecido aqui em Brasília e lá no Rio Grande do Norte como Tiago Juremeiro. Estou morando aqui em Brasília faz 10 meses, mais precisamente aqui no Sol Nascente, Ceilândia. Sou irmão de Jurema de Pai Rodrigo, né? Somos filhos, discípulos de Pai Geraldo Oliveira, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Quiser se apresentar, Pai Rodrigo, um pouquinho para o pessoal lhe conhecer. Então, gente, boa noite. Sou o pai Rodrigo, minha casa fica aqui em Valparaíso de Goiás. A gente estava fazendo as contas aí um dia. Já são aí quase 17 anos, mais ou menos, quase 18, na verdade, aí de caminho de sacerdócio, com casa aberta. Começou na Umbanda, depois eu conheci a Jurema, e foi onde eu me encontrei, a minha paixão. E mais tarde, eventualmente, eu tomei a obrigação de santo. E é como o pai Tiago falou, não tem, nenhum de nós dois aqui, nós não somos os detentores do saber. Até porque tem muita gente aí que sabe bastante. A nossa proposta é sempre falar da realidade das nossas casas, algumas perspectivas, né, algumas questões que a gente vê, que a gente concorda, que a gente discorda, sem citar nomes, sem fazer jó, sem nada desse tipo. Até porque tem muita gente já fazendo isso. A nossa proposta é realmente esclarecer, né? Falar de diferenças de Umbanda para Jurema, o que é o Candomblé, até onde tem influência do Candomblé na Umbanda, do Candomblé na Jurema, enfim. E o tema de hoje é um tema bem legal. Nós vamos falar de algumas modernidades aí, algumas modernidades perigosas. Verdade. Muito perigoso. Porque, assim,
pessoal, o primeiro assunto que a gente vai tratar é falar um pouquinho sobre um novo modelo que está surgindo aí, se não me falha a memória, de ritual dentro da Jurema, que é chamado Juremasca, né? A mistura do Ayahuasca com a Jurema, faz essa mistura e serve para o pessoal. E isso tem nos preocupado bastante. Eu creio que não só a mim, nem a Pai Rodrigo, mas muitos juremeiros aí, Brasil afora, está preocupado com esse tipo de modalidade, desse tipo de coisa que está acontecendo dentro do ritual do jurema. Porque, agora eu vou falar um pouco de mim. Eu acredito piamente que para um espírito, um médium, um mestre trabalhar, o médium não precisa ficar inconsciente. Quando eu digo inconsciente, é a nível de princípios ativos, né? Seja da natureza ou algo, ou outro tipo de situação, para trabalhar com o seu guia. Não é necessário. Acho que não tem essa necessidade. Primeiro, que o nosso guia ele precisa da nosso intelecto, nossa consciência, para poder trabalhar em terra, para poder vir, dar um recado, falar sobre as coisas que estão acontecendo, ou dar uma consulta para um consulente, ele precisa estar realmente bem fixado, bem firme nesse meio, para que ele consiga trabalhar bem. Agora imagine só uma pessoa que está, como é que eu posso dizer? Estado alterado de consciência. Isso, perfeito, Pai Rodrigo. Esse é o Como nome. é que essa pessoa vai trabalhar bem? Na verdade, assim, a gente. Vamos entender uma coisa. A própria manifestação mediúnica, o acostamento, o mestatoado, e uma coisa que a gente vai fazer bastante, gente, nesses nossos bate-papos, é usar o jargão da Jurema, né? O nosso Isso. sotaque, né? Então a gente Isso. fala acostado, atoado, né? Já é um estado alterado de consciência. E para isso pressupõe-se que o médium ele fez um preparo, ele cumpriu um preceito, né? Ele passou ali pelo menos 24 horas, evitando uma alimentação mais pesada, temperos mais fortes, né? Sem o uso da bebida alcoólica, sem o sexo, né? Então a gente pressupõe que ele já fez um preparo para poder entrar em estado alterado de consciência, que é a manifestação propriamente dita. E aí a gente percebe que tem acontecido misturas. Juredaime, Jurehuasca, né? Então, os nomes são bem criativos. Uso do rapé, o uso do rapé que está descontrolado, porque a gente sabe que o uso do rapé é usado em alguns cultos, alguns rituais indígenas, pelos próprios índios, fabricados e feitos por eles mesmos, tirado da mata. E ninguém sabe como é que esse rapé está chegando na mão do pessoal. Né? De como está sendo feito, se não está sendo misturado. Tem gente que usa e passa muito mal. Né? E eu acho que a religião não é isso, não é? Você vai para um canto para passar mal. Você vai para um templo religioso para descarregar algumas coisas que você vem sofrendo, ou até mesmo para você se limpar. E você sai mais carregado do que como você chegou. Inclusive, pai, só usou um termo aí que eu vou fazer um parênteses na live, a gente faz isso direto, para passar mal, né? É comum dos médiuns, principalmente em início de desenvolvimento, quando começam a irradiar, a sentir a presença da espiritualidade de forma geral, eles falam, tô passando mal, tô passando mal. Gente, a gente tem que começar a mudar a perspectiva, tá? Quando a espiritualidade se aproxima da gente e a gente está equilibrado, está num caminho correto, isso não é passar mal, tá? A gente não vem para o terreiro para passar mal. É um processo de adaptação. Isso. Perfeito. É como porque senão o pessoal começa a confundir a situação. Exatamente. Né? É igual aprender a dirigir, aprender a andar, tudo é um processo. Então, o desequilíbrio, entre aspas, e o descontrole durante o processo de desenvolvimento, ele é natural. Até que em um determinado momento acontece esse equilíbrio,
e essa manifestação se torna harmônica. Seu Satilaço gosta de usar o exemplo do sapato, né? A gente compra um sapato novo na loja, a primeira vez que a gente usa, ele dá uma arranhada num canto, machuca um pouquinho, faz um calo, e aí você vai usando aquele sapato até a hora que ele pega a forma do pé e fica gostoso, né? O desenvolvimento mediúnico, a gente pode fazer uma analogia exatamente assim. Mas continuando essa questão dessa mistura da Jurema com Daime, com Asca, gente, a gente precisa entender o que são invocações. Quando a gente vai abrir uma Jurema, seja ela de mesa alta, seja ela rasteira, seja a Jurema de toque, enfim, nós temos uma liturgia, uma ritualística própria para esse momento, em que vão ser invocados os caboclos, os senhores mestres, a gente vai pedir permissão à Jurema para que ela abra suas portas, as portas das cidades. E a gente está invocando aquela energia. Quando eu misturo essa energia com outras tradições, com outros caminhos, que portas que será que eu estou abrindo? Ou pedindo para que se abra, né? Porque eu costumo dizer que quando alguns juremeiros recebem os ditos direitos, né, para iniciar outros filhos, que nós chamamos de axé de força, né? Axé vem da palavra africana, né? Mas que nós falamos assim dentro do culto, né? Vamos tomar uma força da mesa de consagração. Geralmente os juremeiros eles ganham uma chave representando isso aí que o pai Rodrigo está falando. Só que nós imploramos, nós não conseguimos abrir, nós suplicamos que se abra, porque eles é quem abre esse portal para que chegue até nós. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, pai. Tá certíssimo. Inclusive essa chave, simbolicamente, ela não me dá o direito de abrir as portas, né? Na verdade, é como se fosse um crachá, um diploma. Olha, se vocês permitirem abrir essas portas para mim, eu tenho esse tempo, esse direito, né? E aí voltando para essa coisa da mistura, vou falar um pouquinho da ayahuasca, eu não sou um especialista no assunto. Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, que há estudos científicos sobre isso. A ayahuasca ou daime, né? Ela, quando você está sob o efeito dela, ou seja, na força, esse é o termo específico, você comungou da ayahuasca e está na força, a região do nosso cérebro que é afetada, inclusive é diferente de bebida alcoólica e drogas. Por isso que a ayahuasca não é um alucinógeno, é um entógeno. E aí eu deixo para cada um fazer essa pesquisa e procurar esse estudo. Então a ayahuasca não é um alucinógeno. Porém, sim, quando você está na força, você está em estado alterado de consciência. Mas a ayahuasca, ela tem suas próprias propriedades, suas próprias características, sua própria liturgia. Até porque para se dar início a um trabalho de ayahuasca, há os inários, há as rezas específicas, as cantigas específicas, né? O ritual da ayahuasca, ele é muito silencioso, é muito particular, Então imagina quando a gente cruza isso aí com a energia dos senhores mestres, que os mestres são quentes, são mais acelerados, barulhentos, vamos dizer assim. Será que não fica bem contraditório? Será que a gente realmente, a gente está invocando a Jurema, a gente está entrando na força da ayahuasca? Então são questões aí que a gente deixa a reflexão para cada um. Porém, a minha opinião eu particularmente não faço. E eu evito muito essas misturas, né? Eu e Pai Thiago, nós somos iniciados no candomblé. E quando a gente está tocando Jurema, é um ritual, é um preparo, é um tipo de ritualística. Quando a gente está envolvido com orixá, com iquice, com vodum, cada um dentro da sua caminhada, né? Da sua nação, do seu povo, é outro tipo de preparo, é outro tipo de ritual. Então, assim,
Não está errado. Ah, eu sou juremeiro, mas eu gosto de comungar com a ayahuasca. Gente, não tem problema nenhum. Mas separa. Respeita cada momento. Respeite cada momento, né? Até porque o momento da ayahuasca é dela. O momento da Jurema é dela. E se a gente misturar isso aí, gente, eu ouso dizer que é perigoso. E só mais um adendo que eu vou fazer sobre a ayahuasca. Para quem tem o costume da ayahuasca, eu já tomei uma, duas vezes, existe todo um preparo. Gente, você não pode tomar ayahuasca se você tiver ingerido determinada medicação. Você não pode tomar a ayahuasca se você tiver ingerido determinados alimentos. Né? Então, assim, cada força tem a sua ciência. E a gente precisa respeitar essa tradição. E eu vou terminar essa fase, senão, o Thiago sabe, eu falo demais. Se a gente não respeita cada momento, cada tradição, cada caminho, vai chegar um momento que a gente não sabe mais o que está fazendo. Eu vou fazer uma analogia, vira salada de frutas. Todo mundo sabe, gente, salada de fruta tem suco de laranja, tem manga, tem uva, tem mamão, tem diversas frutas. Quando a gente está comendo junto ali, nós estamos sentindo o sabor de todas as frutas. Mas se eu quero sentir o sabor da manga, eu chupo manga. Se eu quero sentir o sabor da uva, eu chupo uva. E a gente precisa tomar cuidado com essas misturas. Até porque algumas misturas são positivas, são boas. Por exemplo, a própria Jurema Sagrada nasce de uma mistura. Foi uma mistura boa. Agora, existem misturas que estão acontecendo aí nessa modernidade que a gente fala, que são misturas perigosas. Perigosas. Porque a gente vai estar misturando energias centenares, milenares, que não são antagônicas, mas não devem funcionar ao mesmo tempo. É verdade, pai, é verdade. Pai Wagner entrou na live, sua bênção, meu padrinho. Pai Bitinho, pai Vini, boa noite, meus irmãos, peço a bênção de vocês. Peço ajuda para interagir também junto com nós. Também entrou aí também a Deolojá, lá do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, meu irmão. Se quiser dividir sua ciência conosco também, seus saberes, né? Suas opiniões também é bem-vindo. E assim, o tema da live é basicamente isso que o pai Rodrigo está falando, né? É respeitar os momentos em que você está comungando tais situações. A gente não pode misturar o culto da Jurema com o culto de comungar a ayahuasca, porque não faz parte do ritual, né? Não faz parte do ritual. Como também muitas coisas dentro do culto da Jurema não faz parte de outros rituais, né? Que nem hoje a gente vê muita gente praticando, aí tem a mistura aí, é que nem o senhor estava falando, a salada de fruta, e cada um acha que pode comungar da sua forma. E, na verdade, a Jurema Sagrada é um ritual, é um culto, é uma religião de tradição oral, onde nós aprendemos com os nossos mais velhos, né? Passamos um tempo aprendendo a religião, até um dia, assim os mestres queiram, nós caminhamos ainda mais. Há uma mistura muito grande, há uma dúvida muito grande do pessoal referente à Jurema Sagrada, mediante as suas ramas. Eu quero deixar aqui um exemplo bem claro, que a Jurema Sagrada é uma árvore, e a sua árvore tem vários galhos, né, que vai para determinados locais, num sentido só, que é o culto da Jurema Sagrada. E aí começam as comparações. Porque fulano faz assim, Beltrano faz assim. Mas todos cultuam a Jurema Sagrada. Né? Fulano de tal não passou pela mesa de consagração, mas é tombado, porque a rama dele não tem a mesa alta, a mesa de consagração. Isso quer dizer que fulano não tem Jurema? De maneira alguma. De maneira alguma. Isso faz parte da família espiritual daquela pessoa.
E eu conheço vários e grandes juremeiros que não passaram pela mesa de consagração, mas que trabalham dentro da Jurema perfeitamente, belíssimo, com uma ciência grande, né, grandiosa. Pessoas que são grandes dinossauros, vamos dizer assim, dentro do culto da Jurema, ainda trazendo, né, eu aprendi isso com o senhor, pai. Eu gosto. Trazendo esse conhecimento não só para a sua região, mas para o Brasil inteiro, né? E assim, nós temos que aprender uma coisa. O nosso direito termina quando começa o direito do outro. Ninguém é detentor do saber. Todo mundo está aqui para aprender, né? Uhum. Há muitos mestres e mestras que, particularmente, nem eu conheço. E eu vou dizer que, pelo fato de fulano de tal trabalhar com tal mestre que eu não conheça, isso quer dizer que ele está errado? Que não é o mestre? Quem sou eu para fazer isso? Né? Eu deixo para os mais velhos do que eu avaliarem essa situação. Ou porque a própria mestria, né? Do que eu. A própria mestria, né? O senhor tocou num ponto importante que a gente está falando dessas misturas, e eu vou falar de uma outra modalidade aí que tem surgido bastante, chama Jurebanda, né? Que é misturar Jurema com a Umbanda. E assim, olha como é complicado, gente. A gente, quando fala de Umbanda, a gente está falando de linhas, né? Em que aquela espiritualidade se manifesta, ela tem um determinado comportamento, um determinado limite, né? Onde, por exemplo, a gente vai ter as falanges ali, né? Falanges de preto velhos, de caboclos, enfim. Quando a gente começa a misturar demais, e aí eu pergunto para vocês, será que o mestre, lembrando que o mestre é livre, ele trabalha em qualquer lugar, tá, gente? O mestre é livre. Mas será que o mestre, dentro de uma tradição que não é a dele, a Jurema, será que ele está 100% livre? 100% com as suas ferramentas, com o seu jeito, com os seus costumes? Porque uma coisa que a gente precisa lembrar muito, gente, é que quando a gente fala de culto da Jurema, nós estamos falando de resistência. Nós estamos falando de reviver a tradição nordestina. Nós estamos falando desses mestres e mestras que retornam aqui hoje. E eu sempre falo isso, eles dão uma colher de chá de estarem aqui com a gente, porque eles não precisam estar aqui mais, né? Eles dão uma colher de chá para a gente. E aí a gente vai pegar, a hora que esse pessoal vem, né, essa mestria, ela está em terra, eu vou começar a dizer, olha meu velho, isso o senhor não pode falar, isso o senhor não deve falar, isso é assim que pode, o senhor não pode beber isso, o senhor não pode fazer aquilo. Será realmente que a gente tem essa autoridade de limitar comportamento espiritual dessa forma? Eu me questiono bastante, porque até onde a gente entende, eu e o Patiago a gente conversa muito sobre isso, nós estamos aqui para louvar a espiritualidade, né? Eu não aprendi que a gente está aqui para catequizar a espiritualidade, não é isso? Porque, na verdade... doutrinar a espiritualidade, né? Na verdade, nós é que precisamos ser doutrinados. Espírito não precisa se doutrinar. Né? Eu não digo... Porque aí, quando eu falo espírito, pode ser que a pessoa generalize aí e fale, porque existem outros tipos de energias que realmente não condiz com o culto. Exatamente. Que aí, quando chega dentro do barracão, dentro da roça de Jurema, dentro do terreiro, e aí cabe a nós que estamos à frente ir até essa entidade, conversar com ela, entender o motivo pelo qual ela está ali presente. Eu estou dando um toque de caboclo, né? Fazendo um toré de caboclo. E, de repente, chega um Exu. Aí nós temos que entender o porquê que esse Exu está ali. Porque muitas vezes a gente vai doutrinar o Exu? A gente vai dizer que Exu está errado? Né? A gente vai tentar entender o que esse médico está passando para que tenha ocorrido essa situação. Porque não é normal, não é comum, né? E o fato de não ser comum não quer dizer que está errado. São energias totalmente diferentes.
Temos que compreender isso. Energias totalmente diferentes. Temos que conversar com o médium, chama o Exu, leva ele para Cafuas, né? Leva ele para o canto específico, conversa com ele, vê o que está acontecendo. E quando o Exu foi embora, vida que segue. O toque continua. A gente está falando de misturas, né? A gente está falando de misturas. Inclusive, a gente coíbe algumas misturas dentro da Jurema, não é isso? Uma delas Isso. é essa, né? A gente está tocando para caboclo e Exu de repente se manifesta. Gente, a não ser que seja um recado muito sério. É uma coisa de vida ou morte, de saúde, algum recado muito sério. Não tem que misturar essas correntes, não é isso? Tem a Isso, hora certa de justamente. cada uma. Porque senão a gente vai cruzar duas energias totalmente diferentes. Será que não vai haver um choque aí que o médico não consiga, né, segurar essa peteca? Exatamente. Eu particularmente acredito que Exu não erra. Eu Exu também. não erra. E aí a gente vai entrar também numa questão. Será que o acostamento, aquele médium está realmente atuado? Será que ele não está irradiando? Será que de repente não são os próprios desequilíbrios particulares que todos nós temos? Ninguém está bem 100% do tempo ou do dia, né? Então, de repente, aquele médium teve uma semana que não foi boa, está passando por um momento difícil e essa dificuldade aí não está atrapalhando na energia, na manifestação, na concentração. Uma das propostas que eu e o Thiago, a gente sempre teve, desde que a gente começou a ter ideia desses encontros, desses bate-papos, gente, é a gente parar de julgar, é parar de condenar, principalmente, nesse caso, do sacerdote, de se achar o dono do saber e condenar. Muitas vezes você deixou de instruir, de dar caminho para um discípulo que estava precisando só de uma orientação naquele momento e você acabou constrangendo a pessoa, né? Então, Justamente. É a gente tentar entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes acontece algo que nós não entendemos. Então vamos lá, sim, catar, que a gente chama, a miúdos, vamos catar o fundamento, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo para a gente tentar resolver da melhor forma possível. Outra coisa, gente. No rito de Jurema, nós temos um tempo para cada energia, vamos dizer assim. É um tempo para a energia dos caboclos, é um tempo para a energia dos mestres, é um tempo para a energia das mestras, e por aí vai. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é se na Jurema tem ciganos. A princípio, essa energia de cigano foi introduzida dentro do caminho de Jurema, mas que tem um fundamento totalmente diferente dos mestres convencionais, dos mestres de Jurema, das mestras de Jurema. Inclusive, as mesas de consagração é separada, é forma diferente, não é na mesma mesa. Existe todo um preparo para isso. Uma pergunta que ficou claro lá na outra live que a gente fez, Pai Rodrigo, foi referente aos Exu, né? Ah, Jurema tem Exu? E a gente costuma dizer que não tem Exu. A Jurema não tem Exu. Agora, tem juremeiros que já cultuam Exu de muito tempo. E nas casas de Jurema, você vai encontrar, geralmente, os Exus na porta. Mas, Pai Tiago, mas existe juremeiro que não cultua Exu? Existe. Existem juremeiros que tem lá na porta alguns guardiões dentro do caminho de Jurema que fazem esse papel. Né? Que aí a gente pode citar vários nomes, né? Inclusive de alguns caboclos muito fortes que fazem esse papel. Né? exatamente. A gente vê que antigamente os caboclos eram levantados em sua forma primitiva dentro do assentamento com as ferramentas, né? Parecido com os ferros de Exu, mas que fundamentos do caboclo, lá direitinho, não entrando aqui em fundamento, mas só para deixar claro. E que, aos poucos, isso está sendo tirado de dentro do culto. É eu que tiro? Não. É Pai Rodrigo que está tirando? Não. Será que nem a própria energia que está se moldando? Né? Porque assim, a gente está numa eterna evolução. Né? Um dia vai chegar o nosso tempo de partir desse mundo para um mundo espiritual bem melhor, creio eu que seja assim, minha fé me diz dessa forma, e que outros vão ocupar os nossos lugares. E a nossa função como sacerdote hoje é fazer com que essas pessoas que um dia ocuparão o nosso lugar estejam preparados para as coisas que podem acontecer. Exatamente.
né? Então, Exatamente. assim, quando a gente fala que o ayahuasca não faz parte da Jurema e que essa mistura é perigosa, porque são energias diferentes, são coisas totalmente diferentes, não faz parte da liturgia da Jurema Sagrada, porque a Jurema, ela é uma religião completa, eu vou dizer assim, pai, vou até me atrever a dizer isso. É uma religião completa com suas dogmáticas, com suas liturgias próprias do rito. E quando a gente foge disso aí, eu não posso chamar de Jurema. Porque eu fugi Perfeito. totalmente do que é a Jurema. Gente, olha só. Vamos falar, né, quem já me conhece há bastante tempo aí sabe que eu gosto muito de analogia, né? Eu gosto muito de analogia. Desculpa, eu vou cumprimentar a benção meus irmãos, pai Bitinho, pai Vinícius, babá Francimar, benção a todos. Gente, eu só não consigo ficar lendo as letrinhas aqui, porque no celular é pequeno e eu já, eu já passei dos 30. Eu já passei dos 30. A vista já não é mais a mesma. Então, assim, uma analogia muito boa. Eu quero comer um baião de dois. Pai Tiago, o que é um baião de dois? Feijão e arroz. Junto, na mesma Feijão e panela. arroz. Na mesma panela. Se eu botar uma linguiça, é baião de dois? É baião de dois. Não fugir, tem gente que faz, mas já está fugindo um pouquinho dos princípios que é, porque tem gente que coloca carne seca, linguiça e por aí vai. Mas aí, se eu colocar dentro do baião de dois, macarrão, é baião de dois? Né? Pode ser uma Não é. sopa, baião de dois não. É isso. Então, dentro desse exemplo, né? Se eu pego um baião de dois e coloco a linguiça, já não é mais baião de dois, é baião de dois com linguiça. Isso. E é essa analogia que a gente precisa entender em relação a essas misturas que vêm acontecendo. Quando vocês quiserem conhecer uma casa de Jurema, é muito comum, gente, é muito comum que aquela casa de Jurema também seja uma casa de candomblé, também seja uma casa de umbanda. De Isso é umbanda, normal. É de normal. quimbanda. De quimbanda, enfim, das várias vertentes, né? É normal. Mas o que a gente precisa estar atento é: os rituais são praticados separadamente? Se sim, gente, legal, muito bom. É uma casa boa, é uma casa séria, é uma casa que prima pela ancestralidade, pela tradição. Mas, quando a coisa começa a misturar demais, por exemplo, dentro da nossa rama, Rio Grande do Norte, durante os rituais de abertura, de um toque, de mesa, enfim, nós cantamos para Ogum e cantamos para Iaçã, para Cocotabas. Será que aquele momento é o momento de manifestar orixá? Será que é o momento de manifestar orixá Ogum, manifestar Oiá, manifestar Matamba e as várias vertentes de vários caminhos? Não, não é. É uma louvação em que a gente está pedindo proteção. Então, essas misturas que a gente tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado. Uma outra muito que a gente escuta muito aí de mistura. Pai Tiago, pai Rodrigo, eu sou de Angola. E Angola tem uma tradição culto a caboclo muito forte. Isso. O caboclo de Angola é juremeiro? Segura essa bomba aí, pai Tiago. O caboclo de Angola, se for caboclo de pena, é caboclo. Mas se for um boiadeiro, para dentro do culto da Jurema, é um mestre. É isso. Quando a gente fala de mestre, gente, vamos entender. Tem uma reza que a gente fala: dentro da minha ciência, o melhor mestre sou eu. Dentro da ciência de Pai Tiago, ele é o melhor mestre. Assim, cada um de vocês que estão partilhando. E obrigado pelo tempo de vocês, estão aqui, né, compartilhando o tempo de vocês com a gente. Cada um de vocês é o melhor dentro daquilo que vocês deveriam se
que você se propõe a fazer, seja na religião, seja no trabalho, seja na vida, seja cuidando de um filho, seja varrendo uma casa, lavando um carro, o que for. E quando a gente fala que o mestre de Jurema, esse título, uma patente, um mestre, ele é o melhor naquilo que ele faz. Será que o mestre é o melhor no manuseio da ayahuasca? Eu acho que não. Outra coisa que a gente vê muito, que nem você falou agora, você pode encontrar em muitas casas de candomblé que o sacerdote, ele também seja um juremeiro, ele também passou pelos rituais, ele recebeu os seus direitos, vamos dizer assim. Mas vamos lá, Pai Tiago não é iniciado no candomblé, Pai Tiago não tem patente dentro do candomblé, não recebeu os seus direitos. Pelo fato de ser juremeiro, Pai Tiago pode fazer ou iniciar alguém no orixá? Não. Da mesma forma, o babalorixá, o babalaô, a ialorixá, que não passou pelo ritual de Jurema, o título dele de babalorixá não autoriza ele iniciar ninguém dentro do culto da Jurema. É isso que a gente tem que falar. Que cada um no seu quadrado, cada religião tem seus fundamentos e suas iniciações. A Jurema Sagrada é uma religião iniciática também. E isso faz com que haja essa dúvida, não só aqui em Brasília e em torno, mas no Brasil inteiro. Né? Sim. Tem pessoas que acham que pelo fato de ter recebido o seu título de babalorixá, isso dá automaticamente o direito a ele de iniciar pessoas dentro do candomblé. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Por exemplo, se eu não tivesse meu título também de babalorixá, né, do ritual de candomblé, jamais eu poderia iniciar alguém dentro do ritual do candomblé, porque eu não passei por isso. A gente só dá aquilo que a gente tem, que a gente passou. Não é assim todos os rituais que são iniciáticos? Sim. Quer ver uma outra coisa muito legal? Perguntas que a gente tem recebido aí. Pai Rodrigo, Pai Tiago, trabalho há 70 anos na Umbanda. Trabalho na Umbanda. Trabalhei a vida inteira na Umbanda com o mestre Pilão Deitado. Mestre Pilão Deitado é um juremeiro. Isso. Eu sou juremeiro? Não. Claro que não. A não ser que você, enquanto médium, você tenha passado pelos rituais, seja de mesa alta, seja de tombo, enfim, que você tenha iniciado, caminhado e recebido, né, os seus devidos direitos, a sua devida patente dentro do culto de Jurema. A gente precisa separar essas coisas, porque as misturas, gente, as misturas são perigosas. São perigosas. E a gente está vendo cada vez com mais frequência misturas que destroem, prejudicam. E o que a gente vê muito, hoje em dia são pessoas que em vez de perguntar ao seu iniciador, ao seu zelador, ao seu juremeiro, ao seu babalorixá, alguma dúvida que surge em seu coração, na sua mente, as pessoas, em vez de fazer isso, as pessoas correm para o Google. Né? E lá você vai ver infinitas pessoas de determinados cantos, cada um com a sua verdade. Mas essa verdade condiz com a casa que você frequenta, com a casa que você está? Foi assim que seu sacerdote aprendeu? É isso que tem que deixar claro. Gente, daqui a pouco tem muita gente querendo ser pai de santo. Ninguém quer ser iaô. Tem muita gente querendo ser juremeiro. Ninguém quer ser discípulo. Né? Já querem nascer feito. Sem passar pelos rituais. Sem passar pela iniciação. Como é que você vai dar a alguém aquilo que você não tem? E isso é complicado. E aí começa essa mistura. Ah, eu queria cantar para tal entidade dentro do candomblé. Vamos lá, vai ter um toque de caboclo no candomblé. Daqui a pouco tá o camarada lá que é juremeiro cantando para a mestria.
né? Olha só que como isso é perigoso. A gente precisa entender, gente, de energias, né? Quando a gente está falando da nossa religião, a gente está falando de energia. A gente está falando de energia. Vamos pensar nas nossas religiões, nas energias, como se fosse um rádio. Aquele rádio antigo que a gente ia girando o botãozinho assim e ele ia encontrando as estações. Se eu quero ouvir 105 FM, não adianta eu sintonizar na 106.3, eu tenho que sintonizar na 105. Quando a gente fala das misturas, dos caminhos, das tradições, nós estamos falando de energias que muitas das vezes não comungam ao mesmo tempo. Né? A gente que é iniciado no caminho de Orixá, a gente sabe que aonde que Orixá e o Egum, eles não vão estar ali mais ou menos ao mesmo tempo, dentro do mesmo ambiente. Justamente. E os mestres são Eguns, gente. Os mestres são Eguns. A gente não tem que misturar. Pai Rodrigo, mas a casa do meu juremeiro, lá também é uma casa de candomblé. E aí, às vezes, vai recolher um iaô e o pai fica 3, 4 meses sem tocar para a jurema dele, porque ele tá com o iaô recolhido, tá com as obrigações da casa. Bata palma para esse sacerdote. Justamente. Bata sua cabeça para esse Tira o chapéu para ele. Exatamente. Bata a sua cabeça com fé, porque você está numa casa séria. E eu tenho certeza que esse sacerdote, antes de iniciar os rituais dele de culto ao orixá, ele deu uma satisfação à jurema dele para poder ficar tanto tempo assim sem poder cultuar. É isso, gente. E para a gente começar a entender mais um pouquinho essa questão aí das energias, eu vou entrar em um assunto mais complexo que é Ori. Ori. Seu Ori, ele tem que ser cultuado, ele tem que ser cuidado, beleza? Se seu Ori tem fome de conhecimento, dê conhecimento a seu Ori, estude. Existem Oris que aguentam participar de 70 religiões diferentes, em 70 iniciações diferentes. Pô, legal, parabéns para esse Ori. Existem Oris que só conseguem comportar um caminho, uma tradição, um tipo de iniciação. E aí agora também é uma reflexão que eu deixo para todos. Qual a capacidade do seu Ori? Eu, particularmente, sou iniciado no candomblé, sou iniciado no culto da Jurema Sagrada e também sou iniciado na maçonaria. Apesar de maçonaria não ser religião, mas também é um caminho iniciático. E eu estou começando a chegar à conclusão que para mim tá bom. Para mim tá bom. Já é coisa demais para estudar na minha vida. Eu estou começando a perceber que eu não estou sentindo mais a necessidade de conhecer mais um outro caminho iniciático. E às vezes a gente percebe pessoas que iniciam num lugar, iniciam em outro, iniciam em outra casa, e daqui a pouco ela não tem uma raiz, ela não sabe dizer nem de onde ela veio, porque ela não viveu lugar nenhum. Ela não viveu lugar nenhum. E esse é um outro caminho para começarem as misturas. Porque quando o conhecimento é incompleto, a gente começa a adaptar. A gente começa a forçar a barra para tentar completar aquilo que está faltando. Né? E mais uma vez, no nosso tema de hoje, cuidado com as misturas. Cada caminho tem sua hora, cada caminho tem o seu momento, cada caminho tem a sua ritualística, cada caminho vibra numa determinada frequência e energia. Então vamos ser atentos e respeitar as energias, respeitar os momentos. Não é isso? É verdade. E assim, a gente tem que entender que cada espiritualidade, cada médium, cada pessoa tem a sua identidade espiritual. E isso não é, como é que eu posso dizer? Por exemplo, eu trago um pouquinho dessa personalidade, dessa identidade do meu iniciador, da pessoa que me iniciou. Sim, né? Sim. Mas, com o decorrer da caminhada dentro do caminho espiritual, nós vamos adquirir a nossa própria identidade.
sem fugir dos rituais. Sem fugir dos rituais. O que deu para entender pelo que o pai Rodrigo está falando? Por exemplo, eu sou um juremeiro e também sou do candomblé. Então, no ritual de Jurema, eu não posso estar com o meu adjá na mão. Porque o Egum não vai responder o adjá. Né? E nem o orixá naquele momento, né? Nem naquele momento. Naquele momento que eu estou cultuando a Jurema Sagrada, eu vou estar com a minha maraca na mão, meu maracá na mão. Né? Eu vou estar com o meu terço, eu vou estar com alguma coisa que faz parte dentro do ritual de Jurema. Então, isso que é importante a gente deixar bem claro isso. Né? Deixa eu ver aqui a pergunta que o camarada colocou. Boa noite. Vocês poderiam explicar o significado da consagração na Jurema? Sim. Pode falar, padre. Vamos lá, consagração. Essa palavra consagrar, né? É tornar sagrado. Dentro da nossa rama, e a gente precisa começar a ter muito cuidado também com os nomes, né? Isso. Porque quem faz medicina é médico. Quem faz direito é advogado, né? Quem faz engenharia é engenheiro. Quem passa pelo tombo é tombado. Isso. Quem passa pela mesa de consagração é consagrado. Perfeito? Então é consagrado para o mestre e para o caboclo dentro do culto da Jurema. De uma maneira grosseira, senão a gente teria que entrar em fundamentos para poder falar disso, o discípulo, ele é preparado, ele passa por limpezas, por banhos, por uma série de rituais e fundamentos, para o corpo dele e a alma se tornarem menos profanos, se tornarem mais sagrados, para estar em comunhão com a energia da Jurema. Então, quando a gente fala que alguém é consagrado na Jurema, é porque essa pessoa passou pela mesa alta de consagração. Existem muitos, e inclusive dentro do culto da Jurema tem tido bastante essa confusão de muita gente que não passou pela mesa alta de consagração e diz que é consagrado. Não, a gente precisa entender os termos. Ser consagrado é uma patente, é um título, é um diploma. Significa que você passou pela mesa alta de consagração. Quem passou pelo tombo é tombado. Eu não fui tombado. Eu fui consagrado dentro do culto da Jurema Sagrada. Eu espero ter conseguido responder a pergunta. Conseguiu, sim. E existem as pessoas que passaram pelo tombo, mas também passaram pela mesa de consagração. Isso é fato, acontece. Sim, né? Acontece muito. E muito. Inclusive, então, isso não é ruim, né? Isso não é ruim. Inclusive, hoje, muito juremeiro antigo que é tombado, ele vem buscar o fundamento da mesa. Isso. E muita gente que tem o fundamento da mesa, que por alguma particularidade, for buscar também o tombo. É isso. Não quer dizer que a mesa é melhor ou pior, que o tombo é melhor ou pior. Não. São patentes dentro do caminho. E de cada rama. De cada rama. São particulares de cada rama. Na nossa, por exemplo, não existe o tombo. Existe a mesa alta de consagração. Isso, perfeito. Tem mais alguma pergunta do pessoal? Deixa eu ver aqui. Pai Vinícius, Pai Bitinho, meus irmãos, arrocha o pirão aí, manda as perguntas pra gente, hein? Pai Bitinho colocou aqui, é muito pajé para pouco índio. Essa questão de muito pajé para pouco índio, a gente está acostumado a ouvir essa expressão na vida normal, né? Mas dentro do culto da Jurema ela tem uma simbologia muito forte. Verdade. Até porque não existem dois caciques na mesma aldeia, né? Verdade. E a gente está falando que, vamos falar espiritualmente, que o meu caboclo, que eu sou dono da casa, ele é o cacique, ele é o mais forte, mais poderoso que os outros? Não, bobagem. Mas a aldeia dele, ele é o dono. Pois é, terra alheia pisando no chão devagar, né? Exatamente, ele é o dono.
daquele pedaço de chão. Em outro pedaço de chão, mesmo ele sendo um cacique, ele vai se portar como qualquer outro. Ele não é o dono, né? Justamente. Então, Por exemplo, ó, isso eu vou dar um não exemplo, é vou dar um exemplo aqui doutrinação. bem claro. Dar um exemplo bem Uhum. claro. Eu e o Pai Rodrigo, nós somos irmão da mesma rama de Jurema. Iniciados e tomamos a chefe de força recente pelo mesmo juremeiro. Mas quando eu chego na casa de Pai Rodrigo, o pajé é ele, não sou eu. Quando eu estou na minha casa, o pajé sou eu. E isso é fato. Isso quer dizer que, acima de Respeito. tudo, o primordial é o respeito, gente. Eu não posso chegar na casa de Rodrigo e fazer na casa dele como eu faço na minha. Porque, embora sendo a mesma rama, a mesma ritualística, o mesmo dogma, a mesma liturgia, mas quem está comandando aquele ritual naquele momento é Pai Rodrigo. É igual como se você fosse uma missa. E tem um Né? detalhe muito Existem várias importante. igrejas católicas e cada Isso. igreja tem seu pároco, tem seu padre. Então, o padre de outra paróquia vai visitar outra igreja, ele vai co-celebrar a missa, ele vai ajudar naquela celebração, mas quem é o presidente da celebração é o padre daquela igreja. Mesma coisa Exatamente. com os pastores, a mesma coisa é dentro do ritual do candomblé. Eu sou babalorixá, cheguei na casa de Pai Rodrigo, que está fazendo iniciação de alguém, ou que está tendo uma festa, está tirando um iaô, naquele momento o sacerdote é Pai Rodrigo, não sou eu. Eu estou ali para prestigiar, para louvar e ajudar, caso precise, Pai Rodrigo. Agora sim, cada um dentro do seu momento. Eu não posso chegar para Pai Rodrigo e dizer assim, Pai Rodrigo, na minha casa eu faço diferente. Por que o senhor está fazendo dessa forma? Não cabe a mim essa indagação. Quem tem que indagar dessa forma é quem nos iniciou, não sou eu. Meus filhos, vocês estão fazendo diferente do que eu ensinei. Isso é. Justamente. Tem essa questão da particularidade, né? Nós somos irmãos, discípulos do mesmo juremeiro, mestre Geraldo, benção meu pai. Mas olha só que interessante. Quando a gente vai abrir uma gira, a gente canta primeiro para Exu. Só que as cantigas que eu vou rezar, eu vou invocar as forças que são primordiais na minha casa. Não são as mesmas que vão invocar as forças, os guardiões da casa de Pai Tiago. Assim como se ele começa a cantar, eu falo, Pai Tiago, canta gira, e ele só cantar, por exemplo, como ele faz na casa dele, de repente ele vai abrir a gira na minha casa, não vai ter a mesma força, porque não vai ser despertado os fundamentos que a casa tem. E isso chama-se respeito. Chama-se respeito. A gente precisa evitar as misturas. E esse é o Justamente. tema dessa live de hoje. É, Cada hora tem sua hora. Atila perguntou aqui, quando um discípulo pode ser considerado pronto para a consagração? Excelente pergunta. Essa questão de pronto, ela é muito relativa, tá? São diversos aspectos. E ela é uma pergunta subjetiva. Pode ser que o juremeiro, o sacerdote da casa, perceba que aquele discípulo está pronto. Pode ser o próprio caboclo, o próprio mestre. A mestra? A mestra, né? Às vezes o próprio discípulo tem a convicção que está pronto. Justamente. Então essa questão do pronto, não existe um método, uma régua, tá? Não tem um sarrafo que a gente fala, está pronto ou não está pronto. É uma questão subjetiva. E por isso que Jurema é vivência. Somente a vivência, o convívio, é que vai permitir ao juremeiro, ao caboclo, à mestria, ao próprio discípulo acharem esse momento da iniciação. E existe uma outra questão também, gente, que dentro do caminho religioso, infelizmente, ela é importante. Existe a questão financeira. Existem custos materiais que a gente precisa comprar. A gente está aqui, ó, no entorno de Brasília. Tem muita coisa que a gente precisa para fazer um ritual que a gente tem que mandar trazer de Natal. Isso tem custos. E às vezes a pessoa também não está preparada financeiramente para poder honrar com esses custos, né? É verdade. Mas numa casa de axé, onde a espiritualidade é o que importa, lembrando,
todo mundo tem que se ajudar. Dentro de uma casa de axé, o fato de eu ajudar o meu irmão não é caridade, é uma obrigação. Até porque quando você estiver se consagrando, renovando sua jurema ou recebendo seus axé de força, vão ter vários irmãos que vão estar ali trabalhando e ajudando para você. Ajudar um irmão dentro de uma casa não é caridade, é obrigação. Pai Rodrigo, Pai Vinícius colocou aqui. Existem ramas que usam o termo consagrado com outro significado, que não o da mesa alta, praticada na nossa rama. Acho que seria válido trazer o termo consagrado na rama tal. Justamente, é verdade. Foi uma boa colocação. Porque assim, o tombo não deixa de ser uma consagração. Sim. Não é? Porque, como o senhor falou, se a consagração é deixar sacro aquilo que era profano e passou a ser sagrado, eu acho que o que Vinícius colocou, o pai Vinícius colocou, tá perfeito. Consagrado na nossa rama é as pessoas que passam pela mesa alta. A consagração na rama de tombo é a própria tombo. Perfeito. Pronto. Obrigado, pai Vinícius. Obrigado mesmo, Benção, viu? meu irmão. Benção, meu irmão. Cheiro no coração e mais uma vez parabéns aí pela consagração dos seus novos discípulos. Pai Vitinho também. A festa ficou linda. A festa estava linda. A gente acompanhou a distância aqui. É mais uma vez a certeza que a gente tem que a semente que foi plantada na gente, ela é forte, ela é firme e ela prospera. Flávia colocou aqui. Que seria, pai, a bebida da jurema? Qual é a importância de ingerir ela? Vamos lá. E se todos podem beber a jurema? Vamos lá, gente. A questão da bebida da jurema. Essa que a gente serve na sala, por exemplo, vai ter uma mesa de consagração aqui em casa e a gente serve a bebida da jurema na sala. Não é a bebida ritualística que é servida apenas para os iniciados. Ela não é a mesma, tá? Então, assim, quando você pergunta, todos podem beber a jurema? A jurema da sala, sim. A jurema que é consagrada, preparada para os rituais iniciáticos, apenas os iniciados. Existe que a gente chama de jurema de salão, que é o licor que é preparado com alguns macerados de ervas, que é servido para todos que estão no salão, né? Que tem juremeiro que faz e tem juremeiro que não. E existe a jurema que é a do fundamento da obrigação, que é essa só para quem está se iniciando. Não é verdade, pai? E muitas pessoas acham que essa jurema é a mesma coisa do ayahuasca. E não é, gente. Não tem nada a ver. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá bom? E outra coisa. Totalmente diferente. Inclusive, tem até gente, eu já vi até no Mercado Livre, o pessoal vendendo licor de jurema. Passando, tem o mesmo princípio ativo do ayahuasca. Isso é mentira, isso não existe. Uma outra confusão grande aí que a gente já teve notícia também é a pessoa prepara esse licor, essa jurema, essa para sala, né? Para oferecer para todo mundo, misturado com ayahuasca. Deus da misericórdia, não beba. Não beba. Porque a ayahuasca tem certas restrições, inclusive restritas por médicos, tá? Então, se a pessoa estiver tomando, por exemplo, remédio controlado, não pode tomar ayahuasca. Se ela determinados medicamentos simples, se eu não estiver enganado, dipirona não, resfenol. Se eu não estiver enganado, não pode tomar. Se você tiver tomado resfenol, você não pode tomar ayahuasca. Flávia está continuando aqui, pai. Flávia está contando aqui, dizendo que porque eu já tomei a juremasca, o que a gente acabou de dizer, né? Que, na verdade, filho, você tomou ayahuasca. Você não tomou jurema. Ele disse que era juremasca, né? Sei lá, bateu na cabeça desse sacerdote aí. Você tomou ayahuasca, viu, filho?
Não tome. Assim, se você tiver a oportunidade de não tomar de novo, eu te aconselho não. Por quê? São rituais distintos, que têm objetivos distintos, e cada um tem a sua ritualística e o seu momento. Essa mistura não é uma mistura boa, não é uma mistura positiva, né? Hum, E assim tem muitos Não é, relatos não é de bom. pessoas que passaram mal, isso, aquilo, outro, e que a gente não vai muito adentrar nisso aí, porque eu particularmente, também não sou a melhor pessoa para falar sobre o ayahuasca, né? Não sou a melhor pessoa. Eu nunca comunguei ayahuasca. Nem tenho essa curiosidade. Se um dia eu tiver, eu vou experimentar também, não tem nada demais. Só que até então eu nunca tive essa curiosidade. É. E mais uma vez, essa questão da mistura. Não é positivo, né? Não é positivo. E não é como era antigamente, pelo menos eu sou de 79, eu nasci em 79. Quando eu era criança, a gente não podia, era proibido comer manga verde com leite. Era proibido. Passava mal. As coisas evoluíram e a gente descobriu que não tem problema. De repente é uma ou outra pessoa que tem uma reação alérgica que não pode. Mas quando a gente está falando de rituais, de energias, de religiões, de bebidas tradicionais de cada uma das religiões, não faça a mistura. Vamos respeitar a tradição, vamos respeitar a ancestralidade e cada ritual no seu devido momento. Porque é tão bonito quando você cultua os rituais na sua plenitude. Porque fica um negócio perfeito, fica um negócio completo, fica um negócio, como é que eu posso dizer? Dentro do padrão, né? Dentro do padrão. Forma egrégora, né? Isso, porque assim, a Jurema Sagrada, nós temos um ritual tão completo, nós temos um ritual tão fantástico, tão místico, né? Que é essa ritual que vem da pagelança, do xamanismo, de tudo isso dentro do culto da Jurema, que não é, deixar aqui bem claro, a Jurema não é um xamanismo, tá certo? O xamanismo é cultuado pelos índios, até hoje. Deixa eu ver aqui a pergunta da nossa amiga, que é muito interessante aqui também. Vai, Tiago, é que lê. Por que a consagração? Porque não. Deixa eu ver aqui. Nas consagrações incrementaram a Jurema dentro da cerimônia. Muitos locais consagram a Jurema preta. Acho que isso que eles dizem, eu acho que é referente à Juremórfica. Porque assim, deixa eu tentar explicar. O licor da Jurema, ele é feito da Jurema, da árvore. Da casca da árvore, da semente, das folhas e por aí vai. Existe a acácia branca e existe a acácia vermelha, que a gente chama de Jurema preta e Jurema branca. Mas isso não quer dizer que vai fazer a distinção do licor. Tanto a Jurema branca quanto a Jurema preta é Jurema sagrada, é acácia mimalis. Tá certo? Existe outro tipo de acácia, se eu não me engano, são 276 tipos de acácia. Por exemplo, existe a acácia que tem na Arábia Saudita, que não tem no Brasil. Existe a acácia que tem... Oliveiras. O ramo das oliveiras que usa na Olimpíada, que vem da tradição de Roma, aquela coroa que coloca, aquela plantinha, quando o cara sobe no pódio, é um tipo de acácia. Jesus Cristo, quando ele anda, né, pelas oliveiras, é um tipo de acácia. Então, acácia é um nome dado a um tipo de planta, né, uma família de plantas. Justamente. Outra coisa que me perguntaram aqui, não está aqui, mas está anotado aqui, é assim, nos entroncamentos. Que quando ela se refere a isso, nos entroncamentos, ela quer dizer nos assentamentos de Jurema, que é um assentamento, tá certo? Que é um assentamento. A gente só usa a Jurema sagrada, só o tronco de Jurema, ou usa outras árvores? A resposta é, se usa outras árvores. Isso é fato. Eu já vi assentamento de Jurema feito do tronco da aroeira. Eu já vi assentamento de Jurema feito com pau-ferro. Eu já vi troncamentos de Jurema. Porque assim, a Jurema sagrada é um ritual que nós cultuamos a natureza e com as árvores que fazem parte da nossa ciência da Jurema sagrada.
Agora, é claro, Exatamente. que na sua grande maioria e na nossa rama, você vai encontrar os troncos de Jurema nos assentamentos. Agora, um detalhe importante, tá? Quais árvores? Qual momento? Isso é um conhecimento iniciático. Isso. É um conhecimento iniciático, que só é passado àqueles que estão preparados para iniciar outras pessoas, né? Justamente. Porque se a gente for entrar aqui em detalhes de assentamento, vai ver muita coisa. Porque, assim, dentro do assentamento vai algumas particularidades do mestre. Então, não cabe a nós aqui estar falando sobre essas coisas. Né? Que aí Exatamente. tem que entrar dentro do culto, tem que participar, tem que aprender, tem que engatinhar. Eu costumo dizer que quando a pessoa entra dentro do ritual de Jurema, nós juremeiros, nós damos mingau. Aí, com determinado tempo, a gente já dá uma papa. E quando a pessoa tiver já com a dentição perfeita, é como um banhão de dois, como uma feijoada, Uma como uma puxada. dobradinha, um torresmo, e aí vai. Entendeu? Agora, tudo no seu tempo. É como se a gente estivesse nascendo mesmo. Né? É como se a gente estivesse nascendo. Para aquela situação, para aquela iniciação. A iniciação da Jurema Sagrada é uma iniciação que, no meu ponto de vista, perfeita, né? Tanto dos pés aos ombros, ao tórax, né? Ela cobre toda essa parte do corpo, só Sim. não a cabeça. Até porque a cabeça tem outro dono, né? Isso, justamente. Para deixar claro aqui que não há essa mistura dentro da Jurema Sagrada, não existe isso. É claro que você vai encontrar em alguns roças de Jurema, por exemplo, na minha casa eu tenho lá tipo um altarzinho com algumas imagens, porque eu sou muito devoto de santos, eu gosto de manter aquela velha tradição de ter um gongar, né? De ter um ponto fixo lá no barracão. O meu tá Mas aqui, eu ó. já encontrei. Pois é, Ó, o meu aqui atrás. Tem uma imagem de Iemanjá ali em cima, ó. pois é. E você vai ver alguns barracões, algumas roças de Jurema que você não vai ver isso. Você vai ver muito cipó, você vai ver muitas flechas, muitas maracas espalhadas. Você vai ver N coisas dentro do barracão de Jurema, né? Você vai entrar no barracão de Jurema e às vezes, porque o barracão de Jurema de fulano de tal é diferente do senhor. Será que nesse barracão de Jurema, aquele zelador também não cultua outra energia? Por exemplo, que a gente estava falando agora, tem pessoas que são iniciadas no candomblé e você vai ver lá a minha comieira no barracão. Uhum. Né? Você vai entrar numa roça de Jurema e você não vai ver comieira, você não vai ver mina, porque é um barracão só de Jurema. É isso que as pessoas têm que entender, que pelo fato de eu ser iniciado em um determinado culto, não me dá validade nem direito de iniciar outras pessoas em um culto ao qual eu não pertenço. E muito menos conduzir um ritual do qual eu não fui iniciado nem preparado para aquilo, né? Justamente. Justamente. Vamos falar de uma outra questão que tem a ver com as misturas. A gente tem escutado muito, de alguns anos para cá, o conceito de universalismo. Isso. Universalismo. Ele acontece muito, principalmente em contato com a Umbanda, né? Universalismo. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre universalismo, eu não entendo muito. Porém, é um ritual próprio, característico daquela vertente. O que eu acho que a gente deve tomar cuidado nessa questão do universalismo é: vou cantar para caboclos dentro de uma casa universalista. Ótimo, cante, toque seu tambor, se for tambor, seu charuto, seu vinho, cerveja, enfim. Mas quando a gente começa, vou botar um cachimbo de Jurema, vou botar uma rodinha de cipó, vou fazer uma bebida da Jurema, você está começando a potencializar energias, você está começando a trazer determinadas energias que muitas das vezes aquele ambiente não está preparado. Vamos falar de Jurema especificamente. Jurema especificamente. Os mestres, eu gosto de falar assim, eles são quentes.
Eles têm o sangue nordestino muito forte, tanto nos seus costumes, no jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de agir. Se de repente eu estou num ritual universalista desse e começo a adentrar demais em invocações, objetos, cantigas, beberagens, especificamente da Jurema, os mestres podem, podem responder sim, e podem ir lá. O mestre é livre. Mas aí eu pergunto, será que aquela casa, aquele ambiente está preparado para lidar com uma energia de um mestre? Será que aquele ambiente, aquela casa, está preparado para lidar com a tradição daquele mestre, o conhecimento, os rituais, a ciência que aquele mestre traz? E essa é a parte perigosa. Por quê? Não é que o mestre vai bagunçar a casa dos outros, não é isso que eu estou falando. Mas a energia, ela tem que estar harmônica, ela tem que formar uma egrégora. E o mestre, se a energia não estiver preparada para o mestre, ou ela sobe demais ou ela baixa demais. E isso aí muitas vezes é quando termina o toque, e aí tá a corrente, todo mundo muito desgastado. Às vezes é aquele momento em que o médio ali, o mestre passou da conta um pouquinho, o mestre, né, toma um porre bacana. Ou seja, algum excesso aconteceu, ou faltou alguma coisa. E é por isso que a gente novamente vai sempre bater nessa questão das misturas. Evitem as misturas. Toque de Jurema é toque de Jurema. Umbanda é Umbanda, universalismo é universalismo, candomblé é candomblé. Perfeito. Perfeito, perfeito na sua colocação. É porque é respeitar, gente, o momento que está sendo cultuado. A gente não pode fazer essa mistura louca e achar que está tudo perfeito, que não vai estar perfeito, não vai estar completo. As pessoas vão sair desse tipo de ritual achando que faltou algo que realmente faltou. Não estava completo aquele ritual, né? Não estava harmônico aquele ritual. Porque aí você vai numa casa que mistura tudo, aí tá lá, Exu, caboclo, mestre, até orixá baixa. Até orixá vem. E aí vem um bocado de situação, um bocado de coisa que parece um samba de crioulo doido. Que ninguém sabe o que é, né? Muitas pessoas misturam as mestras com pombogira e acham que tá tudo perfeito, que é tudo a mesma coisa. Acha que Exu é a mesma coisa de mestre e está perfeito e vamos embora que isso vai dar certo. Que não vai dar certo. No final, as energias vão retornar para você diferente, vão lhe cobrar. Mas cedo ou mais tarde você vai receber uma cobrança de uma determinada energia que não era para estar acontecendo aquilo ali, né? Por exemplo, às vezes eu recebo na minha casa pessoas que estão muito perturbadas e que eu não consigo resolver dentro do ritual de Jurema. Ah, Pai Tiago, mas você está dizendo que o ritual de Jurema é completo. Sim, mas como é que eu vou cuidar de um ori de uma pessoa que é do santo? Sem ainda entrar dentro do ritual do candomblé. É que nem o senhor falou, pai, logo no início da live. O camarada é babalorixá, mas também é juremeiro, mas está com o iaô recolhido. Como é que o camarada vai louvar o Egum se tem uma pessoa recolhida para o orixá dentro da casa? Não vai ter um choque de energia aí que não vai ser bom. Exatamente. Não vai ser bom. Do mesmo jeito, eu sou babalorixá e tomei alguma obrigação com o meu iniciador, com o meu sacerdote, e cheguei na minha casa, não cumpri os preceitos e fui lá tocar Jurema, Umbanda, sei lá o que for, Quimbanda, sei lá o que for. Vai ser bom para o meu ori aquela situação? Né? Porque existem alguns preceitos a ser cumpridos. É isso que a gente tem que deixar claro. Os preceitos têm que ser cumpridos à risca. Porque a iniciação o preceito faz parte da iniciação. Uhum. E se a gente quebra esse preceito de iniciação, a iniciação não vai ser completa. Aí por aí você começa a dizer aí, meu pai de santo fez algo errado. Meu pai de santo fez isso, fez aquilo. De fato fez. Porque não cumpriu a regra, né,
da situação, não cumpriu os preceitos necessários para aquela iniciação. Sim. É por isso que há essa complicação grande, essa mistura, essa confusão. Outra confusão grande é referente a algumas entidades que baixam na Jurema, que baixam na Umbanda, e muitas vezes baixa dentro do terreiro de Candomblé, e que todo mundo acha que são entidades normais, que não é. Por exemplo, o preto José Pilintra, ele nunca saiu do Nordeste. Morreu com 114 anos. Né? E existe uma outra situação de um rapaz que saiu com 17 anos do Recife, foi morar no Rio de Janeiro, lá conheceu a Lapa, a Boemia, e baixa em alguns terreiros com o nome de José Pilintra. Então a gente tem que catar esse fundamento, a gente tem que ir atrás dessa situação, porque o mestre tem os seus princípios de iniciação. Isso não quer dizer que o malandro da Umbanda, o malandro que baixa em alguns terreiros de Candomblé, não possa ser um mestre de Jurema. Pode sim, é que nem a gente falou em outra live. Será que o sacerdote não conheceu aquela entidade com aquela energia, com aquela egrégora, e até hoje cultua aquela entidade daquela forma e está dando certo? Né? Perfeito, está dando certo, perfeito. Agora, eu não concordo com aquele negócio de dizer assim, cada casa mexe a sua panela do seu jeito. Aí não, que não foi eu que fundei a religião, eu não sou o dono da religião, eu estou aqui seguindo um princípio da qual eu aprendi com o meu mais velho. Sim. Eu não posso tocar na minha casa algo que meu juremeiro não faça. Que aí eu vou partir do princípio que o que vale é o que eu faço na minha casa. E será que o que eu faço na minha casa vai trazer o bem para aquelas pessoas que estão me procurando? Ou só está trazendo para mim o bem financeiro? Né? Por exemplo, eu já vi situações de uma pessoa querer, por fim e à força, que na minha casa eu fizesse um assentamento de Jurema de Maria Padilha. Meu jovem, me economize tempo, porque tempo também é dinheiro. Eu vou, enquanto o Pai Tiago está vendo essa pergunta aí, vou falar um negócio para vocês. Gente, nós somos juremeiros, tá? Um dia vai chegar nosso momento, nós vamos passar. Eu espero ter a graça de estudar, de me aprimorar. E quem sabe um dia, sei lá, daqui a 100, 200, 300 anos, sei lá, ter a oportunidade de poder voltar aqui na Terra, encontrar um médium e me manifestar. Opa, sou eu, Mestre Rodrigo. Eu tenho essa pretensão. Agora, calma, vamos entender. Eu tenho essa pretensão um dia, quem sabe? Não sei. Mas, será que quando eu retornar, eu vou fazer tudo diferente do que eu aprendi aqui? Eu vou ser um mestre que eu vou dar consulta no celular? Eu sou um mestre que vou ficar fazendo live? Né? Eu vou ser um mestre que vou tomar Coca-Cola? Então, são essas... E aí eu vou falar da mistura também em relação à modernidade. A gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos falando de uma religião tradicional. E aquilo que é tradicional tem que ser respeitado, tem que ser mantido. Justamente. E há essa dificuldade de pessoal entender que nós devemos e nós temos o dever e a obrigação, eu vou dizer assim, não é nem um favor que a gente faz, a gente tem obrigação de manter viva as tradições. Porque sem tradição não existe religião. Não vai existir. Daqui a pouco vai se perder no meio do caminho, como muitas coisas já se perderam. Como muitas coisas já se perderam. Senão vai ser mais uma religião como qualquer outra. E não é. Nós somos uma religião, tanto a Jurema Sagrada, que está surgindo um termo, acho que esse termo já vem surgindo há mais de 20 anos, se eu estiver errado, me corrijam, que nós somos uma tradição afro-ameríndia, porque a Jurema Sagrada também tem miscigenação de algumas religiões, como o catolicismo popular, né? Algumas ciências e alguns saberes dos povos que vieram escravizados para o Brasil. Nós temos, dentro do culto da Jurema, alguma miscigenação da bruxaria europeia. Nós temos dentro do nosso culto de Jurema algumas tradições
de crendices populares, né? Por exemplo, na Jurema Sagrada nós também cultuamos os encantados, né? Nós também cultuamos os encantados. Tem mestres que ninguém sabe onde está enterrado, ele apenas desapareceu. Não tem um túmulo para que as pessoas vá lá zelar ou fazer alguma coisa. Eles se encantaram. Existem os encantados dentro da Jurema Sagrada. Existe, por exemplo, alguns caboclos. A maioria dos caboclos que baixam na Jurema, os nossos índios, a maioria deles, se não todos, são encantados. Né? A gente faz essa alusão porque as pessoas às vezes ficam perdidas nessa situação. Nós cultuamos mestres e mestras, caboclos e encantados. Porque nós somos uma religião a mais antiga dessas terras a qual nós pisamos, que é o Brasil. A Jurema Sagrada, através dos índios, são cultuados aqui dentro dessas terras. Antes dos europeus chegarem ao Brasil, já existia índio. Algumas pessoas dizem assim, eu sou afrodescendente. Sim, tem pessoas afrodescendentes. Beleza. Dentro da sua religião, você é um descendente afrodescendente. Se eu sou do candomblé, eu sou afrodescendente. Mas se eu sou um juremeiro, eu sou afro-ameríndio, porque eu cultuo os ancestrais indígenas. Porque se nossa religião é uma família espiritual, porque antigamente, como a gente tem conversado antes, antigamente, algumas tradições do culto da Jurema Sagrada eram praticadas dentro da própria família. Né? Era restrito às familiares. Hoje em dia, nós praticamos a nossa tradição familiar numa família espiritual, porque foi agregando pessoas que não eram da nossa família, que foram adentrando e comungando da nossa fé. Exatamente. Deixar bem claro isso, porque nós somos uma religião de luta, de guerra, de estar ali. Quantas pessoas não morreram para que hoje nós estamos aqui fazendo essa live, falando da nossa religião abertamente, em público, para milhões de pessoas futuramente assistir essa live. Né? Quantos não foram para dentro da mata, escondido, porque a polícia poderia tomar o tambor, né? O ilu, ou a tabaco, ou qualquer, seja, para louvar os seus ancestrais. E hoje nós temos essa oportunidade de estar louvando os nossos ancestrais, só que nós deixamos se perder essa tradição por mesquinharia ou ego, né, querendo brigar, medir força, barracão com barracão, pai de santo com pai de santo, juremeiro com juremeiro, em vez de se unir em prol de uma luta em conjunto, querendo ficar isolado numa situação onde eu sou o melhor e pai Rodrigo ou fulano de tal não sabe fazer nada, porque quem sabe sou eu, porque o juremeiro sou eu, porque eu tenho casa aberta. E isso é mentira. Isso é mentira. Inclusive, a gente sabe que grandes juremeiros nunca ficaram famosos. Justamente. Às vezes é aquela senhora, aquele senhorzinho lá daquela cidadezinha, escondido lá, que morava numa taperinha, era a parteira da cidade, que sabia fazer o preparado que curava a criança que estava doente. Benzia todo mundo. De repente, esse foi um dos maiores juremeiros que já existiu e a gente nunca nem ficou sabendo. E que hoje vem no nosso terreiro, pai Rodrigo. Que hoje baixa no nosso terreiro, que as pessoas estão conhecendo eles depois que eles morreram, que estão vindo como mestres e mestras da Jurema. Exatamente. Uma vez e eu hoje perguntei nós louvamos essas pessoas, esses espíritos hoje, né? Justamente. Uma vez eu perguntei a uma pessoa muito antiga dentro do ritual de Jurema, aí de Natal, eu disse, como é que pode acontecer eu estar com meu mestre e lá no Rio de Janeiro, no Recife, no Pernambuco, no Goiás, em Brasília, ter pessoas fazendo festa para a mesma entidade, só que eu estou manifestado com ele aqui. Sabe o que essa pessoa me disse? Será que essa entidade que você não está recebendo, dizendo ser entidade tal, não foi algum juremeiro que trabalhou com essa entidade, que conhece bem, e hoje está trabalhando, se passando por aquele mestre, e que quando você, na época eu não era iniciado, quando você fosse iniciar, que a ciência chegar para você, você vai entender quem era aquela pessoa,
Por exemplo, nome de batismo, nome de pai e de mãe, aonde nasceu, aonde morreu, como viveu, né? E aí depois é que vem essa ciência de novo mestre. Pai Rodrigo, vai vir muito mestre que nós dois não conhecemos, nem muito juremeiro aí nem conhece, não tem nem noção do que é, de como vai ser feito. Exatamente. Porque nós não estamos lá na espiritualidade para saber como é que eles estão se organizando, porque essa devastação dessa doença levou muita gente boa, levou muito juremeiro bom, levou muita gente boa para as cidades encantadas da Jurema, né? Eu vou pegar o gancho. Eu consegui ler essa pergunta. O senhor falou aqui, ó. Quer ver quem que perguntou? Rafael MCO. Sua bênção, existem mestres que não incorporam mais? Se sim, quem determina ou determinou quando essa entidade baixa ou não baixa mais em terra? Rafael, eu não tenho o menor pudor, nem vergonha, nem nada de te responder. Espírito é o vento. Espírito vai onde ele quiser. E ser humano que diz que tal mestre ou tal mestra, tal caboclo ou tal cabocla não baixa mais em terra, esse é um vaidoso, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que quer ser dono da religião. Eu ouso dizer que a vaidade cresceu tanto que a espiritualidade se afasta dessa pessoa. Espírito é o vento, ele vai onde quiser. E nós, enquanto médios, eu me sinto a pessoa mais honrada do mundo, por Caboclo Cipó Cruzado e Sete Laços terem me escolhido para eu ser o médium deles aqui, entendeu? Então, assim, e se um dia eles falarem para mim, eu não vou mais descer em terra, é a palavra deles. Mas eu desafio o ser humano que tem esse poder. Quem faz isso aí, gente, é vaidoso, é gente que está inventando moda, é caça-clique, entendeu? Quer receber dinheiro do YouTube, é isso. Agora, assim, pelo fato de a minha pessoa nunca ver ou nunca ter visto tal entidade trabalhar, isso não quer dizer que essa entidade não vem em terra. Por exemplo, a maioria dos juremeiros falam por uma boca só, como a gente fala, boca miúda, que Tertulino não dá espírito, né? Tertulino não vem em terra, porque é guardião dos dois mundos, né? E quem sou eu para dizer que ele não vem? Se ele vir, e aí, como é que eu vou fazer? Se aí, como é que é? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Quem determina quem vem e quem não vem? Não existe, é a espiritualidade que determina. Agora, é claro que existem algumas situações que há mais uma dificuldade daquela tal entidade vir em terra, ou por respeito daquela rama não se faz ou não se levanta mais tal entidade, porque um grande juremeiro que foi o pioneiro da rama, trabalhou com aquela entidade por respeito àquele juremeiro, as pessoas não fazem mais determinada entidade dentro da rama. Isso não quer dizer que essa entidade não é louvada, não é, mas ninguém pode dizer assim, ninguém é dono do espírito, ninguém é dono da verdade, é como a gente acabou de falar logo no início da live, ninguém é dono da verdade, né? Por exemplo, se Tertuliano baixa, Tertuliano, por exemplo, tem gente que diz que Tertuliano não baixa mais em terra. Eu vi várias pessoas manifestadas com Tertuliano. Não tenha dúvida, se mestre Tertuliano se manifestar, ele vai provar que ele é ele. Tem gente que fala que Zé Pilintra não baixa mais em terra. Não baixa mais em terra. O que mais vi foi negro trabalhando com José Pilintra. Vi demais, né? Tem gente que vê gente trabalhando com malunguinho, que tem gente que louva malunguinho, que não trabalha com malunguinho, porque isso, aquilo, outro, e eu vi muita gente trabalhando com malunguinho. E não era malunguinho? Era malunguinho. Era malunguinho. Agora tem um detalhe importante, como o Pai Tiago acabou de falar. Tradição. Existe uma tradição. Quando eu cheguei já era assim, não sou eu que vou mudar. Então, se na tradição da minha rama
determinados mestres, enfim, eles são cultuados na voz, no canto, na lembrança, e não mais manifestando em terra, é uma tradição. É uma tradição. É um respeito. É uma maneira da gente exaltar aquele mestre, aquele médium que um dia trabalhou tanto, fez tanto por um caminho. Então entendam isso. Entendam isso. Quem é que diz aonde que o vento vai ou não vai, gente? Quem sou Ninguém eu? segura o vento, gente. Ninguém segura o vento. A Quem sou eu espiritualidade é o para vento. dizer? Quem sou eu para dizer se um espírito entra ou não entra em determinado lugar? Agora, uma coisa é importante sim, e a espiritualidade se respeita. Se eu sou juremeiro e também sou um babalorixá, e eu estou naquele momento fazendo uma invocação, um ritual de candomblé para orixá, o mestre respeita. Naquele Ah, momento ele não vai misturar, ele não vai adentrar naquele caminho, né? por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha casa que quando eu conheci, ela trabalhava com um determinado caboclo. E ela chegou para mim e fez assim: Pai Tiago, você conhece caboclo tal? E eu fui bem humilde para dizer assim: Filho, eu nunca ouvi falar, eu não conheço não. E aí, como é que a gente vai fazer? Porque eu quero trabalhar com esse caboclo. Aí eu disse: Vamos louvá-lo para ver como é que ele se comporta e como ele vai trazer a ciência dele para você, filha. Porque se ele está vindo em você e está se comportando como um caboclo, cabe a mim estudar a sua entidade, tentar entender junto com vocês. Se eu não souber, eu vou procurar quem sabe. Né? O que a gente encontra aí muitos erros é que as pessoas cheias de ego, né? Cheio do si próprio, que eu sou o bambambam bam, bam, e conheço tudo, e se eu estou dizendo que não existe, não existe, e você não vai trabalhar com determinada entidade, porque eu não quero, não conheço, não existe. E isso é errado. Isso é errado. Vamos procurar, vamos estudar. Se você tem dúvida, não faz. Eu costumo dizer que na dúvida ninguém faz nada. Simples assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Existe um caboclo chamado, que uma determinada pessoa trabalha, que chama Mata Coqueiro. Eu nunca ouvi falar desse caboclo. Eu vou levantar esse caboclo na vida de uma pessoa que eu não sei qual é o fundamento dele? Impossível fazer. Eu vou criar da minha mente? É claro que existem alguns rituais, alguns apetrechos litúrgicos que a gente vai lá catar o fundamento daquela entidade que a gente vai descobrir através do cachimbo, através de declamar, que abra-se um portal e a gente consiga ter essa ciência, mas mesmo assim eu vou tirar dúvida com o meu juramento. Eu não vou fazer. E aí eu vou chegar para o meu juramento para Geraldo. Desculpe estar lhe incomodando, mas está acontecendo isso e isso. Eu queria saber do senhor como eu vou me comportar. Como eu vou fazer, como eu devo fazer. Isso é fato. É exatamente isso. Pai Tiago, tá um pouquinho avançado o nosso Tá, horário, tá rendeu mesmo. bastante. Eu ia dizer isso agora. Pois é, se o senhor for continuar mais um pouquinho, Não, vou eu não. vou pedir Encerrar. licença, até porque eu tenho uma pequenininha de 1 ano ali, eu quero dar um monte de beijo nela antes de dormir, Isso. Então vamos fazer o né? seguinte, vamos fazer as nossas considerações finais, encerrar a live e convidar todos que na próxima semana deem opinião de vocês. Vai lá no privado do pai Rodrigo, no meu. Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre tal situação, que dentro do possível, se for acessível a gente vai estar tocando no assunto. É, eu nem tinha conversado isso com o pai Tiago ainda, mas eu vou me antecipar. Semana que vem nós vamos trazer um convidado e ainda não vou dizer quem. Nós vamos trazer um convidado para participar com a gente dessa live, né? Ou mais de um convidado. E Isso, nós vamos começar a trazer mais questões. A gente pede que vocês aí nos ajudem. Manda uma pergunta lá para a gente. De repente, a pergunta de vocês é o tema do nosso próximo encontro, né? isso. Lembrando sempre, gente, eu vou bater nessa tecla sempre. Eu vou ser sempre ser repetitivo. O nosso objetivo aqui não é dizer que nós somos o senhor da razão, nem ficar xoxando, nem ficar falando quem está certo ou quem está errado. O nosso objetivo aqui é buscar a moralidade,
é rebuscar o que é é buscar o que é o sagrado, né? Aquilo que é o tradicional. E tomar cuidado com algumas modernidades que andam acontecendo, né? Existem modernidades que não causam mal, mas existem modernidades sim que são perigosas. Elas podem um dia até, quem sabe, destruir o ritual ou É verdade. torná-lo uma outra coisa, né? Então, como diz nosso painho, beijo no coração de todos, que a Jurema Sagrada, que a Jurema Sagrada abençoe a todos nós, que assim como a semente que é plantada, ó, o gato preto, assim, assim como a semente que é plantada, ela germina, cresce e se transforma numa árvore, que nós, todos os dias, quando a gente acorda, a gente possa fazer a seguinte oração: que eu seja uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. E toda vez que a gente for botar a nossa cabeça no travesseiro para dormir, a gente possa dizer: eu consegui, hoje. Amém. Eu quero Assim agradecer, seja. assim seja. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a Pai Rodrigo por ter tirado a gente sabe da agenda dele, tá corrida aí demais, mas é sempre bom e eu sei que ele faz isso de todo o coração, porque no fundo, isso é muito bom para as pessoas que têm dúvida. Eu quero convidar todos na próxima terça-feira que a gente possa tá junto mais uma vez nessa live, falando um pouco sobre a religião, nossa religião Jurema Sagrada, e que eu tenho certeza que esses convidados que vai vir terça-feira são de peso, eu tenho já uma noção do que seja, mas que eu peço ao Deus Tupã, Tupiranaguê Tupã, que possa abençoar cada um, meu Pai, Oxóssi abençoe a todos com muita paz, saúde e fartura, e que a Jurema Sagrada abençoe a todos nós. Assim seja. Beijo no coração de todos. E até mais.